Isso, é claro. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui com as minhas amigas Carmen, diretora do Museu de Arte Moderna, e a Mari, Preta Mariana Gomes. A gente já se virou, precisando. Não, a gente já se arrumou. Ah, já tá bonitinho. Obrigada. Obrigada. A gente está aqui no Museu de Arte Moderna de Resende, numa celebração, né, numa conversa. A gente estava marcando essa conversa há uns dias. Eu publiquei um livro há 2 meses, um livro chamado Aldeia de Caboclo. É um projeto que teve apoio da lei de incentivo, né, da lei Paulo Gustavo. E aí isso foi publicado há 2 meses e está gerando umas conversas gostosas, sabe? É interessante que literatura, arte de uma maneira geral, assim, mas fazer literatura em 2025, num mundo tão Tecnológico. tecnológico, né, é curioso, né, tem observado, mas funciona. E só tem um caminho que é miudinho, é na hora da pessoa, né? Você baixa lá, no seu tempo você vai digerindo. Eu publiquei também um audiolivro, enfim. Então essas conversas estão acontecendo. E cada vez que chega é muito rico, cada um vai para um lugar, cada um é tocado de um jeito, enfim. E aí veio essa ideia também relacionada à contrapartida, né? Da lei Paulo Gustavo, que tem que crescer, outras coisas além do livro. E veio essa ideia de a gente promover aqui umas conversas, assim, com pessoas queridas, que foram tocadas de alguma forma pelo livro, e que entraram na conversa, que gerou uma conversa gostosa. Então é isso. Essa conversa de hoje tem a ver com isso. Eu espero que vocês desfrutem. A gente ia tomar um vinho, mas a gente tem horário de trabalho. Então a gente celebra com uvas para Dionísio e Tintim, para quem nos Delícia, acompanha. delícia. As uvinhas estão super boas. Saúde. Meninas, vocês querem começar por algum lugar? Vocês querem trazer uma Eu quero. coisa? Eu quero falar que me trouxe muita reflexão quando o Saulo, quando você me chamou para essa conversa. Porque eu acho uma coisa incrível a gente poder ler um livro, foi no caso do livro, foi do YouTube, do audiolivro. A gente poder ter, né, acesso a um livro e depois você debater ele, depois você conversar sobre ele. O que foi a sua impressão? Qual foi a sua? Qual foi a sua? Essa impressão que eu tive é real? Não é? O que você achou desse trecho? É igual o trecho que a gente faz com o filme. Mas hoje em dia você às vezes faz com o filme, mas não faz com o livro. E é incrível quando você tem assim, noites de autógrafos, que o autor conversa, e aí você troca sobre o livro. Eu acho muito legal que no museu a gente faz vários lançamentos de livro. E tem essa troca, porque aí você mistura a arte com o livro, com a leitura, e aí você consegue ter vários debates, né? Extrair mais coisas daquela obra, né? Eu acho que, tipo, até isso, a gente está aqui no museu, numa exposição, tem a ver com o Dia da Mulher. Eu tenho certeza que, se a gente se preparar na frente de uma obra dessa, a gente vai assimilar muitas coisas. Mas se a gente conhecer o autor e trocar uma ideia, sem dúvida a gente vai absorver muito mais coisa, né? Então é rico mesmo a troca, né? Eu gosto de conversar com artista sobre a obra, e aí o que você sentiu. E aí eu acho que vem uma questão. Vamos lá. Eu perguntando para você, né? O que te levou a começar a escrever sobre ele? Enfim, sabe aquele momento do clique? Sei. Depois que eu livro. Que momento foi isso? Tá. Então, no próprio livro eu trago um pouco essa ideia já, assim, que é de criança. Né? De criança tem uma semente ali, né? Eu falo ainda que era uma vontade, ainda não era um sonho, depois a vontade virou um sonho. Eu acho que essa vontade vira sonho mais na juventude faculdade.
na infância e adolescência era uma vontade daqui, da cabeça. Sabe? Assim, eu gostaria, eu poderia, eu acho que dava. Seria legal, É. né? Seria legal. E eu sou bom nisso, assim, porque desde criança eu tinha uma facilidade. Então, assim, olha, tem jeito para isso, que legal, eu posso ser escritor. Mas acho que ele talvez sentia, mas acho que a gente sente com outra maturidade, pelo menos eu senti com outra maturidade nessa época. Bom, eu experimentei outras coisas de artes. Eu dancei, teatro, mas a literatura sempre ficou ali, como na época da faculdade, eu fiz letras. Vai, agora vai explicar tudo. Na época da faculdade já tinha esse movimento de escrever. De escrever. Sim, vai ver, espero. E eu e as minhas amigas, a gente escrevia, fazia um sarau nosso. Aí vamos lá em tal lugar, às vezes na faculdade, na semana científica da faculdade, a gente fazia um sarau nosso, com os nossos textos. Naquela época já tinha uma coisa que já estava virando sonho, que era, cara, faz sentido. Não só eu sei fazer, não só eu faço bem, mas como faz sentido. Faz sentido. Toca, as pessoas são tocadas, alegra, leva coisas, comunica. Essa coisa do sarau tinha muito isso, as pessoas ficavam assim. Sabe, tem o êxtase da arte, né? De quando a palavra é usada de um jeito ritualístico que arrebata. E eu vivi isso e eu investi nisso, essa ideia, esse sonho. Próprio fazer a faculdade de letras era um investimento completo de tempo, de dinheiro, nessa direção. Eu me deparei em algum momento com um lugar muito doloroso que eu acho que muitos artistas devem viver, que é: eu não posso fazer arte. Não dá. Eu preciso pagar minhas contas. Eu já fui despejado, eu não paguei o aluguel. Viver da arte é muito difícil. Ela pode ser um complemento na sua vida, né? Mas viver completamente ou viver bem sei lá. Seja qual for a arte, cênicas artes, né? Você é pincelado para ser uma pessoa que pagar muito dinheiro com isso. Pequenos projetos, não dá para viver pequenos projetos. Ou você vê um ator. A arte exige uma invenção. Exige uma entrega. Nossa, total, eu acho também. O artista precisa de muito tempo. Tempo para tudo. Porque senão vira aquela coisa que eu acho que a gente tem muito, que é assim. Eu sou artista. Mas você trabalha com o quê? Essa pergunta é crítica. Porque não é trabalho, gente, não é muito. Né? E aí, então assim. Mas, Adriano, eu acho que essa mentalidade, pós-pandemia, deu uma melhorada. Porque, como as pessoas tiveram que consumir muita arte, elas começaram a dar valor. Começou a falar: olha, a indústria do entretenimento gera empregos para muita gente. Olha, eles botaram muito foco nisso. Outra coisa, você está consumindo arte. Olha como ela é importante. Olha o TikTok, então é importante porque tem uma indústria, tem gente que sobrevive disso, mas assim, olha o lugar disso na sua vida, olha como isso puxa valor. Tem uma pequena. Botou uma luzinha ali naquela sua. Para algumas pessoas, para outras realmente. Mas. Então eu cheguei nesse lugar assim, mano, não dá, pagar minhas contas, tem que comer, e assim, a arte exige entrega, eu não tenho tempo para me entregar, eu tenho que me entregar o tempo todo para fazer meu plano, para fazer minhas coisas. Não dá. Então eu pensei, eu verbalizei isso algumas vezes com amigos. Quem sabe quando eu tiver 60 anos, eu faço uma peça de teatro, junto com um amigo, sabe? Enfim. Tava num lugar assim, mano, não dá, eu tava adormecido. Pandemia, trancados em casa. Pandemia, podemos também chamar de distopia, a gente vê uma coisa que em alguns lugares a gente está convivendo, né? Que é uma coisa de dissonância cognitiva, cada um entendendo de um jeito a realidade, né? E o nosso momento pandêmico casou com um momento político do país muito delicado, muito
tema, e para muita gente, eu estava muito fragilizado naquele momento. Em casa, e vendo essa distopia acontecer, acompanhando. E aí eu me identifiquei demais quando eu via alguns discursos muito semelhantes com os discursos que tinha nos lugares em que eu cresci. O discurso do machismo, o discurso da homofobia, o discurso da extrema religiosidade, que é violenta em algumas, tem umas faces que são violentas. E eu via isso isso era gatilho. Gatilho é uma palavra que significa qualquer coisa, né? Mas me levava para esse lugar. Assim, eu via aquelas personagens, eu via a ministra que tinha da igualdade da mulher, e ela tinha um discurso assim, dos meninos que vestem não sei o quê, que meninas vestem lá. Sim, Eu via sim. aquela personagem que era uma caricatura que me remetia a muitas pessoas que eu conhecia da minha infância. Eu falava, gente, eu conheço aquela personagem, eu cresci na casa dela, eu fui criado por ela, eu conheço essa personagem. Porque essa ministra, ela tem um caso que ela adota, ela adotou uma criança indígena. Ela cria uma menina como mãe. Então, e aí eu fui criado por uma pessoa que eu trago isso no livro, esse assunto. Então, assim, eu vi aquela cena, a colonização acontecendo, sabe? Mas é afeto, é carinho, ela tem um carinho por aquela menina que ela adotou. Ela é mãe daquela criança. A violência acontecendo por trás disso, mas tem afeto, é complexo. Então, inclusive, quando eu trago dessa personagem no livro, é uma personagem complexa, como ser humano é complexo. Então, assim, nós não estamos aqui para falar, eu não estamos aqui para falar, ela é vilã, ou ela é qualquer coisa, santa ou bruxa. O ser humano é complexo. Até porque, assim, no final das contas, eu já não sabia se eu tinha raiva, se eu tinha empatia. É verdade. A gente fica Como sem ele saber. ele perdoa não, ele coloca, não de uma forma odiosa, Não. ou de uma forma que gerou complexos nele. Mas e ele tal. traz essa personagem de uma forma que a gente tem que entender o que está É, acontecendo. assim, tá acontecendo de caramba, tem hora que ela é ótima e tem hora que ela é louca de pedra. Porque é isso, o ser humano é complexo. E eu acho que é bonito a gente assumir que a gente é complexo. Né? Se a gente nega um lado da gente, eu não sou ruim, eu não sou mal. Então, Eu acho tenho que esse lado. quando a gente sai muito dessa dualidade, só tem ruim, só tem bom, a gente é humano. Claro, humanos e humanos, né? Estou falando aqui, a gente tem Ser comete humanos. crime, não, né? São humanos e Deus. semi-humanos. Eu estou falando de quem comete crime, pelo amor de Deus. Claro. Mas quando a gente sai disso, a gente para de julgar o outro também. Não tira isso um pouco, sabe? Tira um pouco a reatividade, positivo, negativo, é bom, ruim. Vamos só ver, só olha a atitude dessa pessoa. Cara, a gente vai descrever, porque a gente está vendo, por exemplo, fulano passou um batom, isso não é bom nem ruim. Fulano subiu na árvore, né? Estou descrevendo, mas não estou aqui dizendo juízo de valor, né? Então aqui no livro eu trago coisas, acontecendo aquelas coisas. Mas aí a gente se pergunta assim, por exemplo, no seu livro você conta a parte que ela comprou roupa para vocês, que ela cuidou de vocês, mas daquele jeito, que Não, e eu tenho um texto ali que você fala uma coisa que também me bateu muito, quando fala assim, ela queria que eles também fossem gratos, porque ela assumiu aquelas crianças que na cabeça dela são minhas. São minhas. Ela educaria, se ela tivesse tido, ela teve um filho de não teve, né? Se ela tivesse tido um filho, ela faria igual. mesmo isso. A mesma coisa. Até porque isso aí Porque foi era a natureza dela. É isso. Era a natureza dela ter aquela A forma. gente também chegou a um ponto, a gente estava conversando, a gente chegou a um ponto interessante,
que é da criação dela. Aham. Aí vem a história dentro dos anos passado, né? Que você conta na roda. Aí, vamos embora. Gera. Então, aí tem uma coisa que esse livro é o início. Para quem leu, para quem acompanhou, vai chegar nesse lugar. Assim, o livro deixa várias coisas abertas, assim, né, que vão, olha, estou abrindo esse assunto que vou continuar, né? E em vários lugares eu tinha um limite concreto de tempo, de coisas. Então, é como assim, nos meninos hoje, antigamente, esses livros que a gente leu na escola, de José de Alencar, Machado de Assis, esses clássicos, muitos deles foram publicados em folhetins. Filho da Rua de Baixo. Meninos da Rua de Baixo, Tinha visto. pode ter. Esse cara vai ligar. Ah, escrevendo o diabo nesse é Magalume. Mas tinha cadáver no rádio. Nossa, que maravilhoso. Cadáver no Me rádio. lembrei também. Mas voltando nesses clássicos lá do José de Alencar e tal, isso era publicado no jornal. Você via toda semana, e como uma novela, que deixa uma coisa bicontinuede, sabe? Vai continuar. E isso prende o leitor, porque você fica assim, que é como uma novela. Termina o capítulo e você é aquilo, e amanhã? Então o livro vai trazer muito mais, eu quero conversar sobre isso, muito mais sobre ela. Porque, gente, Ela é interessante. ela é Uma personagem riquíssima, eu acho. Muito mistério. Sim, eu acho que melhor, não sei se eu ouvi outro dia, não lembro bem, a melhor coisa que ela merece é esse lugar de personagem. Ela é a personagem, ela merece esse lugar. Não de ser descrutinada, mas, cara, ser representada, de ser descrita, porque ela tem lados luminosos, belíssimos, sabe? Mas a coisa da gente aceitar e assumir a sombra, é pra gente se completar, porque se a gente não olha, se a gente não consegue olhar para a sombra e falar, cara, eu tenho isso, a gente não consegue trabalhar. Não é nem que eu vou tirar isso, que eu vou deixar de ser isso, mas eu vou trabalhar. Se eu enxergar, eu consigo trabalhar. Agora, se eu nem enxergar, se eu não quiser enxergar. Isso que eu falar, mas um nível aí que a gente sabe, várias pessoas que a gente conhece, e não, vai chegar esse limite que não vai. Se você percebe a sua sombra, se você quer trabalhar ela, você já está no nível melhorzinho, você já percebeu que ela existe. Agora, existem pessoas que elas nem percebem que o que elas estão fazendo é sombra. Não, para elas não é. Para elas é verdade absoluta. Eu acho que assim também o problema também pensa que a pessoa não reconhece a própria sombra, ela não vai reconhecer a sombra do outro. Aí a gente gera um conflito muito grande. Vai julgar, Vai julgar, vai apontar. é contra mim, é de propósito. Não, a gente fica muito duro. Porque a gente é duro com a gente. E aí gera intolerância, É. e aí gera agressividade, gera qualquer coisa. Porque às vezes a pessoa não olhou nem para ela não viu que ela tem isso. Às vezes é igual a outra. Agora eu acho que eu vou ampliar um pouquinho essa conversa no mesmo lugar, só puxar um pouquinho mais além para. Ela é uma pessoa que tem uma relação forte, e eu trago isso no livro, uma vivência forte com uma religiosidade ali, né? Eu vou tentar ter um cuidado para falar para você, mas assim, eu acho que isso acaba sendo uma característica da cristandade. Eu vou explicar com muito cuidado. Algumas outras religiões, elas trabalham com muitas polaridades da energia. A vida é muitas polaridades. Então a gente não escolhe, por exemplo, uma religião, uma gira. Você não vai cantar só para Oxalá. Você vai cantar desde Exu até Oxalá. Ah, mas hoje é dia de não sei quem. Mas você vai lá na porta, você vai acender para Exu, você vai cantar para ele, depois você vai cantar para o templo, depois você vai. No final você canta para Iemanjá, se hoje é dia de Iemanjá, mas eu entendo que essas religiões, elas focam na luz, e é belo.
Mas aí fica um foco muito como se só. Então, não, mas eu sou da luz, eu trabalho para a luz, eu só faço coisas boas, e eles têm um lado luminoso. Eu estava ouvindo um papo muito terrível sobre drogas, umas drogas pesadas que têm acontecido, e que destroem as pessoas no primeiro uso, e está gerando zumbis no mundo. Gente, toda a igreja evangélica, eles entram em lugares, eles fazem coisas muito sérias, muito potentes, muito Cadeias. cadeia, eles vão. Então, essa coisa da luz, eles vão muito forte, eles interferem. Então, isso é rico, é luminoso, é luminoso de uma Tem o luminosidade. seu lugar ali. Tem que ser usado. E eles têm muita coisa, algumas vertentes. É forte, e a gente tem alguma conexão de espiritualidade, a gente sabe que isso é um trabalho espiritual. Eles entrarem numa Cracolândia e fazer o que eles fazem. Gente, não é qualquer um que entra, e eles têm licença para entrar. Imagina, você vai entrar na Cracolândia para falar de São Germán. A chama violenta, e o eu sou. E eles nem vão lá para falar dessas coisas, não. Eles vão lá para movimentar o que tem que ser movimentado, para tirar, porque a mãe está te procurando e ela não consegue entrar, mas eles conseguem. Então eles vão lá, não, sua mãe está aqui, vem aqui. E aí, a galera que não deixa ninguém entrar, deixa eles entrar. Então, assim, olha. Isso é legal. Tem seu lugar. Tem seu lugar. Na realidade, eles vão lá e fazem sopão, e vão. Então, assim, mano, é um lado de luz muito forte. Só que, assim, é um lado que acaba negando essa sombra. Então, eu acho que dificulta algumas coisas. No individual mesmo. Por exemplo, essa pessoa que eu fui criado. Olha o que eu estou descrevendo. Eu fiquei órfão. No meu nascimento, o meu pai era um viúvo com 2 filhos. É óbvio que tinha uma coisa que ela sabia que ela estava fazendo uma coisa para além. E aí ela fazia sabendo, inclusive, que ela falava assim a vocês, são pedrinhas preciosas na minha coroa que eu vou ganhar quando eu chegar lá. Beleza, tem uma leitura disso que é uma barganha, mas ela sabia que assim, mano, eu estou fazendo isso aqui por uma outra causa que é mais sutil, eu estou fazendo isso, enfim. E fez, como eu estou dizendo, eu estudei numa escola pública. Eu tinha caminha, limpinha, cheirosinha, roupinha, sapatinho, chururu. Cara, ele tinha uma vida, sabe? Só que se eu não consigo enxergar as violências que eu cometo, no momento que eu estou trazendo essa tocha de luz, esse monumento de amor, eu saio fazendo um estrago junto. Que é a coisa do colonizador. Gente, a gente não vai negar muitos lados luminosos que tem. As belezas, sabe? Vê ali fora, abre a janela. Olha o que a civilização construiu, constrói. É belo demais. É potente, é rico. Olha onde a gente está. Olha o que o ser humano produz, olha o que é. Mas a gente consegue enxergar a sombra que vem junto com isso. Que a gente está dizimando povos, que a gente está gerando miséria, que a gente sai aqui na nossa calçada e a gente vê o fruto de tudo isso, o fruto dessa civilização, aqui na nossa calçada, dormindo na calçada. E se a gente não conseguir lidar com isso, porque a gente está falando de luz e sombra individual, de luz e sombra de uma religião, mas nós falamos de luz e sombra de um povo. O povo brasileiro. A gente tem, olha, o Brasil é construído o carnaval, lá a gente cultura das coisas. Se a gente não for capaz de conviver, se rever, se haver com as nossas sombras, com a miséria que a gente está produzindo, com a cracolândia que a gente está produzindo. Hoje eu dormi na casa da Cris, nossa amiga, assistente social. Olha, o que ela lida diariamente é um chorume do nosso caldo civilizatório, que é belo, que produz riquezas, olha que delícia.
nosso caldo civilizatório permite que a gente vá no mercado e compre por R$ 7 meio quilo de uva. E o cara que está aqui na calçada não vai ter acesso. Você vai ter acesso se eu for ligar para ele. Então eu acho que o livro traz isso de uma maneira, de uma esfera individual. Eu me curando, eu me curando, eu contando a minha história, mas eu trago isso muito claramente, gente, essa história não é só minha, essa história é a história de muita gente, Muita gente vai se identificar. sabe? É a história, então, quando eu tinha títulos do livro, antes de começar a escrever, anos atrás, eu vou voltar ainda para arrematar esse fio de como que foi o gatilho para eu começar a escrever. Mas eu tinha os títulos e eu ficava assim, um dos títulos era a História do Brasil e do Mundo. Igual aqueles livros de escola, a História do Brasil e do Mundo, um recorte, porque eu estou contando a história do Brasil e do mundo. Né? De uma esfera individual, mas então veio daí, mas na pandemia foi uma virada, assim, que eu via tudo aquilo acontecendo. Quando eu era criança, 6, 7 anos, e a gente era crente, evangélico, eu chamava crente. Então, porque essa palavra é pejorativa. Os crentes da bunda quente. Na escola, crente da bunda quente. Criancinha ficava zoando com ninguém. Ah, você é crente? Ah, você quer crente? Então você não pode fazer não sei o quê. Então você não pode muito de coisa. Como que em 30 anos isso mudou de nós sermos minoria, de chacota, de bullying? Como que isso chegou nas esferas de poder? Como que isso de governo virou? Eu vou escolher um ministro que seja terrivelmente evangélico. Quero uma ministra evangélica. Quero este discurso. Como que isso saiu dessa esfera para essa? E eu falei, eu sei. Eu vi acontecendo. Eu sei os mecanismos, eu sei como que funciona o dia a dia para isso chegar aqui. Eu preciso contar, gente, eu conheço essa Damares, porque eu preciso contar como é que é esse carinho. Aquela Damares é fofa. É fofa. Imagina que delícia crescer na casa daquela fofa. Não. Por favor. Vou ao banheiro. Por favor. Na hora que ele deu a pausa dele, dá pra cortar o vídeo. Isso. Mas a gente não vai Mas contar, você vai não. continuando, exatamente, vai continuar. Mas, Carmen, Mas é bem interessante isso aí que você falou. De você estar naquele começo, há 30 anos atrás, quando começou a ter essa construção de adultos que são hoje. Porque você é uma exceção. Você é uma exceção. A regra, você era uma regra de continuidade. certo. E você quebrou o ciclo. Eu acho que acontece. Tá As trabalhando. pessoas têm essa coisa de conseguir romper essa barreira religiosa que você traz no passado. Entende? Eu, graças a Deus, tive uma religiosidade da família desde avô e tal, kardecista. Então a cabeça sempre foi virada para o lado espiritual. E hoje eu me considero uma pessoa espiritualista. Sim. Por acreditar no leque ligado à espiritualidade. Mas, ok, eu fui, mas você está vendo? Do jeito que foi eu kardecista, poderia ter sido evangélica, poderia ter sido as vertentes todas, Sim. né? Crente. Então acho que é isso, as pessoas foram crescendo e foram virando adultos mais voltados para isso aí. Eu estou fazendo bem com meu filho. Isso aqui é legal. Meu filho não pode ser homossexual porque isso não é normal. Então, assim, começa a repetir os padrões, né? Repetir os padrões, repetir. E o que a gente tem que fazer hoje em dia, em pleno 2025, eu acho que é uma palavra que a gente precisa usar, vamos romper padrão.
Padrão é um saco. Isso tudo igualzinho é um saco. Nem existe, não tem como. Tem, Não tem. já acabou. Humano não é padrão, nunca foi. Pode ser tentado ser tanto Tentar se tempo. enquadrar, Não viver a vida existe. inteira doente para se enquadrar. Não existe, não tem como. Essa outra cabeça tá boa. A gente tem que começar a reconhecer a nossa sombra da esquisitice. A gente não é igual, a gente tem a nossa estranheza. E, É e bom que é ser estranho. bonito, e que é bonito, né? Se fosse tudo. Olha a obra de arte. Vê se tem alguma que te mostra alguma coisa certinha. Nem o próprio artista consegue fazer a obra que ele já fez. Ele não faz igual. Não faz igual. Exatamente. Ele Fica. não replica. Porque é humano, não vai ficar padrão, não vai ficar igual. Você acha que um negócio desse assim, desenhado dessa forma, a pessoa não faz a segunda vez. Faz a mesma forma. E tem o borrado, e tem o risco torto. Torto, tem normalmente. e é isso que Nada é isso. padrãozinho. Uma coisa que eu aprendi aqui até no museu, e no restauro, né? Que a obra de arte, ela vai, depois ela sofre algum dano. O restauro não é para deixar, para apagar o dano, para deixar assim, no esquecimento do dano, não. Deixa Ele ficar. restaura, ele vai, como você dá uma arrumada, mas ele não vai deixar de um jeito que do nada aconteceu. Parece que nada. Eu vejo muito isso na arquitetura. Eu já estava analisando isso, que eu adoro sair, olhar os prédios antigos, eu adoro esse centro histórico, incrível, centro histórico de Resende, e que a gente traz, né, essa da arquitetura, é você passar e olhar e ver as diferenças de épocas, ver as diferenças de que ninguém consegue repetir o padrão. Se você repetir o padrão, vira condomínio. E aquilo, Então, o e aquilo padrão é. arquitetônico ele é lindo porque ele é diferente. Ninguém consegue fazer igual. Então faz um igualzinho do outro, não sei qual. Mas estou falando um padrão. Você vai encontrar arte de 1800, de 1930, e elas são diferentes. Acho que são várias diferentes. Essa imagem que se traz também, eu trago um livro, né? Pô, falo sobre isso do colar, né? Uma arte japonesa que chama Kintsugi. E aí eu falo disso. Você restaura com o outro. Então você vê que aquilo ali já foi quebrado. Já é a história dela. Você não É a pode tirar história da daquilo. obra. O que aconteceu com ela? Ela foi quebrada um dia. Então, eu acho assim, essa personagem, ela também já foi quebrada várias vezes. Mas a gente não pode tirar isso dela. E essa característica, sabe? Isso, se a gente tirar isso dela, Sabe uma coisa belíssima? Eu estava conversando com a Cris hoje de manhã. A gente está curando muitas coisas no mundo. Olha o que eu trago. Ela, então ela se casa com o pai tem que ela para de trabalhar. E ela, mesmo crescendo num lugar muito machista, e sendo uma pessoa muito machista, mas em 87, que é quando eu nasci, ela é uma mulher que trabalhava no cargo de gerência, numa loja, ela gerenciava várias pessoas. Ela não queria depender de marido. Ela, a beleza que eu estava chegando hoje com a Cris. A gente está precisando de novos modelos de masculino. O masculino não serve, o masculino que eu conheci não serve. Mas ainda assim o masculino não tem referência, porque a gente está agora no masculino medroso, porque ele está acuado, com razão, porque as mulheres estão mostrando as coisas, então aí ele já chega assim com medo, não, eu sei que eu sou um macho escroto, né? Nem sei direito onde eu sou escroto, mas você está me dizendo, eu sei que eu sou privilegiado, né? Mas eu não sei o que eu faço com esse privilégio. Então o macho
bom que ainda tem alguns que dá pensão. Porque normalmente nem pensam. Tô falando, Se acha, e assim, eu sou. Segue mais. Eu tô falando da nata fina. Nada fina que ainda pensar. E ainda fala assim, deixa eu pensar. Como nós também, como eu, da minha idade, que fui criada por uma geração muito antiga, porque minha mãe tem 95 anos. Então eu vim de uma geração muito antiga e tive que mudar meus padrões todos para uma geração atual, porque eu uma filha de 28 anos, que é totalmente padrão, veio para quebrar os padrões todos. Então, é muito bom evoluir e andar com isso. Mas, infelizmente, homens e pessoas Mas olha só que, quebram. voltando para essa coisa dela, né? Tipo, ela tem as histórias dela. Nessa forja do novo masculino que a gente está precisando fazer, eu estou nessa forja. Porque ela tinha 2 meninos e um marido. Ela botou todo mundo na linha. Tá? E ela, tipo assim, não te mete a besta, você abaixa a bola, você não admito. E bem ou mal, Seu pai não tinha uma pressão ali, não? Seu pai com ela? uma pressão Opressão. dela em relação a ele. Não, ele em relação a ela. Por essa mulher. Ele já tinha pedido para ela parar de trabalhar. Sim. Então já havia uma opressão. Olha. Sim, porque hoje que a gente consegue ler sutilezas, entender que violência mora em muitos lugares, que não é só o soco. Então, sim, ele é um machinho da época dele, eles têm 71 anos. Então, sim. Mas acontece uma coisa, ela sempre ganha mais que ele. Ela bancar no circo dele. Vai fazer o quê, mano? Cala a boca, vai pra igreja. Entendeu? E agradece. Em nome de Jesus, amém. Então, dentro dessas. Eu me considero fora dos padrões do masculino, mas ainda assim eu sou um homem da minha geração, então trago muitas coisas enraizadas, mas não reconheço o modelo do masculino e não me enquadro, não me identifico. Muitas vezes faço questão de, tipo assim, é assim? Então não, vou fazer diferente. Poderia até fazer, não me incomodaria, mas esse é o modelo do masculino. Sei lá, essa camisa de gola, tá muito de menino, não vou botar não. Até é bonita, até me agrada, mas não quero só porque tá muito baixo. Vai romper com esse modelo tão bom. Eu já sou um cara que estou aí para questionar e debater sobre esse modelo do masculino. Mas por quê? Não, se tivesse dona Bela, eu seria macho escroto, claro. Mais escroto do que eu sou. Claro. Mas assim, pensando nessa coisa que ela traz, que bonito, porque você acha que você é sua mãe americana? Você não sei acha se ela deixa. esse modelo do masculino que a gente precisa quebrar e construir outro? A gente vai construir rindo com abraço? Era porrada. Era porrada. Então, mano, era com ela, leonina. Que não. O irmão conserva muitas coisas de conservadorismo. Mas ele foi criado lá. Foi criado lá. Macho escroto, aquele modelo de macho escroto ele não é. Ele pode conservar muita coisa. Mas, então eu acho isso um lado luminosíssimo, né? Como essa coisa mesmo de uma Cracolândia, você tem que ir com força. Tem que ter feito. Você tem que ter feito, você tem que saber o que você está fazendo. Tem que ter autoridade. E não é dançando ciranda, como a galera diz, né, que você vai construir algumas coisas. Não, algumas coisas são. Então, por isso, o nosso, pensar na nossa sombra é bonito, né? Quando fala assim, mas ela é nervosa. Que bonito que ela é nervosa e que ela peita com essa, né? Claro, paga os preços, né? E aí, é legal também, né? A gente começou falando, né? A gente estou aqui defendendo o criminoso. Claro, mas até que a gente olhar para o que a gente traz e falar assim, cara, tá, sou isso aqui é muito escroto, é pesado, eu sou.
Mas eu tenho. Está em mim. Se eu usar isso na hora certa, do jeito certo, no lugar certo, no lugar lá, isso pode ser muito importante. Né? Eu ir lá quebrar uma parede. É com a fúria quebrar a parede. Então eu só tenho a fúria em mim, né? Que bom. Olha, eu gostei muito do livro. Eu acho que foi muita reflexão. Quando eu escutava você, gerava muita reflexão. Eu sempre, enquanto eu conversei com você, na minha cabeça, era assim, sabe, põe, né, Espera. sabe, com o cabelo no pé alinhado, com a roupa no pé alinhado. Eu tinha essa visão dela, você tinha óculos, assim, lá, preta, deixa, eu vi isso. Aí quando Não. Aham. aí ele vai e me conta que não. Que ela era muito, assim, sabe, E é, né? boazinha. Uma fofa. Não, ela é uma fofa. E é, sabia? E é. Ela tem um lado fofo, encantador, e ela fala doce. Aquilo em 2 Fala doce, segundos. aquilo tudo que você fala no livro. Uhum. Então você imagina aquela coisa que ele conta Isso. no livro, que ela falava. Docemente. Docemente. Fofa. Entendeu? E eu quero contar tanta coisa. Quero contar tanta coisa com esse preciosismo, assim. Porque é fofo. E aí quando você olha, você fala assim, gente, olha que fofo. Gente, que violento. Mulher, porque isso, Eu mano? tô vendo você narrar um pouco de uma coisa que eu estudei. Falei, caraca, fiquei com raiva da personagem. Amor, eu fiquei com raiva da Esse personagem. problema na nossa vida, que a gente ama, mas a gente fala, credo, mulher, que isso? Coração peludo? Isso! Mulher, por que esse coração peludo? Mas agora de novo desfocando e puxando para o mundo. Eu me lembro de uma propaganda que foi muito premiada quando eu era criança, muito criança. Uma propaganda da Folha de São Paulo. Ela começava com uma câmera muito perto e era uma coisinha preta e ela ia desfocando, e afastando. E aí ela fala assim, e vai contando uma coisa. Esse homem, no governo dele, o PIB do país foi de não sei quanto, não sei quanto. O desemprego acabou. Ele melhorou a saúde. O país dele enriqueceu. Ele tirou o país dele da fossa. Vai afastando. Aí você vai vendo pixels. Ah, tá, lembrei. Já lembrei da propaganda. Você vai vendo pixels. Começa a se formar uma pixel, mas ainda não vê a imagem. Só pixels. E ele vai contando que esse homem fez isso, só coisa massa, foda. O cara, uma luz. E quando ele zoom, ele vai assim, é horrível. É interessante isso. E no final ele fala assim, é possível dizer um monte de mentiras usando apenas verdades. Era esse o mote. Essa propaganda foi premiadíssima. Foi o que aconteceu. Ele realmente foi esse cara. Não é mentira. A que custa? Entendeu? O que veio junto? Então, com isso eu digo, fofo. É fofo. Eu quero contar os detalhes porque é fofo. Mas se a gente não entender que isso é uma puta violência que está deixando um rastro de. Qual que é aí que vamos falar de dentro desse lugar? Qual é o rastro que eu vejo hoje, em 2025? Esse é um lugar de homofobia muito forte. De posição religiosa. Imposição religiosa. De homofobia. Por exemplo, essa semana eu vi a Baby do Brasil no microfone, no meio de um culto, falando, perdoa. A instituição do perdão, ela é. A instituição do perdão ela é sagrada. O perdão, sabe o contexto que ela usou? Exatamente. Eu também, quando vi, eu falei, cara, eu estou entendendo. Se foi abuso sexual, perdoa. Eu estou entendendo o que ela quer dizer perdoa. como perdão do coração. Aquele que você precisa usar com o seu coração. Só que tem criança ouvindo mas isso. aquilo ali não é a ver com estar ali com o microfone na mão para pregar isso.
E uma criança que está Pode. vivendo isso, Não pode. está sendo abusada em casa, ou a pastora falando perdoa, se foi seu pai, perdoa, como é que não está mais conflito essa criança Aí dentro? dá tudo ruim. Dá ruim, isso vai dar ruim depois. Dá muito ruim. Tá? Por exemplo, vou falar de uma coisa um pouco pesada, atenção para gatilho, aviso, mas recentemente, uma coisa de igreja, uma mana trans, já tinha transicionado, já estava. Aí ela se defronta num discurso desse e ela faz a destransição. Quer dizer, a gente imagina, a gente já sabe como traumático é a transição. Ela faz a destransição. E assim, não, porque usando o nome de menino e querendo pregar e usar roupa de macho. Claro, como que você acha que isso terminou? Não tinha outro jeito de terminar. Só que, gente, isso é um discurso. Entende por isso que tem que falar que é lindo, é luminoso, mas vamos descrever o que está acontecendo ali dentro? Vamos falar que a gente está matando gente? Vamos falar que, tipo assim, eu, adolescente, me joguei na frente de um carro porque eu não queria, porque adolescente você não enxerga que a vida é longa, é grande, que aquilo vai passar, que depois você vai. Adolescente é, mano, eu não tenho o que fazer. Acabou hoje. Acabou hoje, acabou agora. Intenso. Não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Então, assim, eu acho. E aí, descrever desse lugar, porque é o lugar mais sincero, falar de fora, falar assim, eles estão fazendo isso. Não, vou te contar, não quero lhe falar meu grande amor, das coisas que. Entendeu? Eu quero te contar qual é o que aconteceu comigo. Até porque eu me respaldo de processos, de repente, que assim, eu não estou falando de nada de mal de ninguém, eu só vou te falar o que aconteceu comigo. É a minha história, posso falar da minha história, né? No meu lugar de fala, posso falar. Né? Que doeu, que dá vontade de morrer, que quando você é criança, isso é violento, que ser rejeitado, que, cara, ela foi minha mamãe. Mamãezinha. Ó, sabe, em algum momento, eu falei assim, eu não sou sua mãe, não fale pra ninguém que você é meu filho, eu não tenho filho assim. Como é? Para onde vai? Então, assim, enquanto humanidade, o que a gente está fazendo? Enfim, claro, eu consigo falar isso nesse lugar hoje, quem está fazendo hoje, mas de quem sobreviveu, Isso. de quem tem alguma clareza, nada que falando, gente, aquilo que você está fazendo é lindo. Vocês precisam conhecer, mas tem um monte de coisa bizarra junto que não pode. Mas dá ruim. E dá ruim. E a gente não vai para um lugar bom com isso. Né? Mas, então, por que esse livro? Da onde? Por que o gatilho? Por isso. Entende? Tipo, eu vi o cenário, a distopia, cara, eu sei como que isso aconteceu, eu sei como que funciona. O outro livro chama Microfísica do Poder, né? Eu sei como funciona a microfísica da coisa, eu não preciso te contar. Como é que é? Fantástico. Sabe? Nossa, que papo, que explicação. Incrível. Incrível. Olha, seu livro vai ser um sucesso, com certeza. Por quê? Pela as pessoas se identificarem. Vai ter uma identificação absurda das pessoas que leram isso. Passado. Né? Como trabalhar. Porque aí, no final das contas, você conseguiu trabalhar isso e ter a sua vida da forma que você quer, do jeito que você quer, da forma que você acha que está bom para você. Conseguiu trabalhar como de falar sobre. Ainda falar sobre, escrever sobre. Eu acho que essa parte para mim foi assim, quando você começa a ler, e todo momento você fala do livro com respeito, e a gente começa a ler aquilo real, com respeito, entendendo que aquilo é a história de vida de uma pessoa assim. É tocante. Sabe que a pessoa segurou a ponto de falar sobre aquilo. Porque tem mazelas, tem
coisas minhas que eu não tenho coragem de falar, mesmo considerando curado. Mas eu não quero passar. Eu acho que se alcançar o nível de você consegue contar tudo a sua história, se abrir, tira sua roupa. Né? Tira a roupa, você não vai por aí sem tomar nada de cara limpa. De dia. De dia. De Santa Cidade. Sessão de terapia é tudo. Acho que bom, né? Tem literaturas boas como a sua para orientar. A palavra entreter, nem sei se cabe, né? Porque é mais entender, assimilar, digerir, Refletir, Refletir. preparar no lugar e falar, ó, peraí. Reconhecer também. Se você escreve alguma coisa e tem todos esses sentimentos, então, Para algum lugar diferente você vai. tchau, Tati. É mais. Então, deu certo. Você, com tudo que você passou, você se iluminou para poder ter essa coisa de dividir através do olho das pessoas. Gente, isso cura, né? Só por isso que eu quero chegar. Eu gosto da palavra também sublimar. E eu acho que, nesse sentido, a arte se Salva. trata A arte disso, salva. né? Então, vamos agora. Como eu falei, o melhor que eu podia fazer por ela é transformar ela em personagem. A arte tem esse poder, né? Tipo, mano, você merece ser descrito com detalhes, com carinho, porque, sabe? Se você fosse artista plástico, você pintaria quadros de sequências assim, das fases Tem uma outra coisa que a gente não falou também, achei interessante, né? Cada conversa vai para um lugar, gostoso. Mas tem uma outra personagem que eu construo, que é a minha mãe. Sim. Né? E é uma personagem que eu construo, porque eu não tenho nada dela. Eu tenho fragmentos de fragmentos de fragmentos dos outros. Eu tenho uma foto que eu tenho agora há 2 anos, sabe? Uma coisa muito assim, de construir. Então, assim, curiosíssimo, eu faço o que eu quiser. Ela é minha mãe, então, por exemplo, hoje eu tenho uma relação com ela. E é assim, tipo, hoje eu moro sozinho, na minha aldeia de Caboclo, no quilombo que eu estou construindo, numa heterotopia, que é a palavra que eu gosto, que é um lugar do lado de fora, né? É outro lugar. Que é utopia, significa não lugar. Utopia. A heterotopia é outro lugar. A utopia é um lugar meio impossível. Sim. Inatingível. Inatingível. A heterotopia é um outro lugar. É possível. É a música que eu estou publicando essa semana toda. É preciso inventar o lado de fora. A gente está vivendo numa fase da humanidade que a gente precisa inventar o lado de fora. Esse jeito de viver não funciona mais. Está tudo apontando para isso. Esse jeito de viver não funciona mais. Mas a gente quer, mas mano, não dá. A gente precisa o quê? Criar. Precisa de imaginação. Como é que eu vou inventar? Então eu estou inventando do lado de fora. E aí hoje ela mora comigo. Hoje ela pode morar comigo. E hoje ela é quem eu quiser. Então eu converso com ela, eu tomo café com ela. E assim, e aí eu converso, sabe? Ela é minha guia. Né? E eu acho isso super real. Eu também. Totalmente real. Ela tem a planta dela. Que eu fico com ela. E ela, enfim, então é curioso também, tipo, esse lugar inventado, Ou resgatar. ou resgatado, O relembrado. Ou ou relembrado. relembrado, mas é uma personagem que eu também invento e que eu também trago para essas giras assim, com muito, sei lá, com um olhar assim, nutridor, né? Porque a figura da mãe, que eu não tenho, que eu não tive, e que eu vou passar a vida inteira construindo, que nunca vai ser. Eu tive várias, eu tive Débora, eu tive Tiago, e outras pessoas na vida, porque tem essa coisa do não ter mãe.
Então, sabe, mas você tem uma vizinha que quer ser minha mãe. Mas eu sei que legal, eu tenho muitas mães, mas ninguém é. Ninguém vai conseguir. Débora fez o melhor pela mentira, mas não. É isso. Esse lugar, depois eu estou construindo, estou costurando. E Queremos o próximo volume 2. Débora, bom. volta. Débora volta. Nossa, imagina. Meninas, eu acho assim, essa conversa tá uma delícia. E eu acho que a gente ficaria aqui conversando. Ad eterno. E agora acabei de puxar uma outra personagem, tem outras e outras e outras. Mas aí você tem que guardar também pro livro 2. O livro 2, a gente tem coisinhas pra falar. E se a gente falar muito, dá spoiler. Da spoiler. Gente, olha só. Ou vejam pela internet o livro. Vejam e escutem o que eu fiz. Ver e escutar. O canal do YouTube é esse que vocês vão assistir agora, né? Que vocês estão assistindo. É só voltar os vídeos aí que tem o áudio livre. Isso. Leiam também. O PDF tá no meu Instagram. Passem. Vou deixar aqui um vídeo. Passem para jovens que vocês acham que passam, que já passaram por isso ou ainda passam. Para que eles tenham na mão alguma coisa que eles se identifiquem e possam dar a volta por cima. Eu senti muito isso no livro, alguns pontos. Eu falei, nossa, ele passou por isso também? Era assim também na casa dele? A gente conversou sobre isso. Gente, eu nasci na casa dele também. Carmen, muito obrigado. Isso é muito lindo que você trouxe, porque eu pensei nisso bastante. Eu pensei assim, gente, isso está acontecendo, continua acontecendo. Isso está acontecendo lá, com muita gente ainda. Mas assim, eles precisam saber que tem jeito, que tem saída, que dá para ser, passa, isso. E que eles são humanos, que eles não estão errados, que... Você trouxe muita luz, eu acho, com esse livro, para muita gente. Nem você vai saber o que né? Por exemplo, traga os seus relatos também, peça isso. E as pessoas vão no seu inbox, no Instagram ou aqui no YouTube, ou vai mandar um e-mail, deixa o e-mail embaixo. Participa. Deixa o e-mail embaixo na descrição do livro. Na Cara. descrição do livro, deixa o e-mail. Tipo, vai, conta a tua história. Até porque o Saulo é uma pessoa de ouvir histórias. Ele, Adoro. a gente conversa, a gente troca muito, então vai ser bom para todo mundo. Verdade, gente. Olha, Obrigada, tchau. Obrigada, meninas. Obrigada, querido. Por me receber aqui. Obrigada, sempre. Obrigado mesmo. E é isso, gente. Acompanhe. Obrigado por vocês que acompanharam a conversa até aqui. Então, vai haver outras. Até as próximas. Um abraço. Tchau, gente. Ai, adorei. Delícia, gente. É um papo incrível. Obrigado. Incrível.